Dizem que Deus ordenou a construção da arca para salvar a humanidade. Mas isso é só o que deixaram você acreditar. Nenhum livro conta o que realmente saiu da floresta naquela noite, nem o que pediu para entrar. A chuva ainda não havia começado, mas o céu já estava escuro como carvão queimado. Noé trabalhava sozinho, batendo madeira atrás de madeira quando ouviu pela primeira vez um rosnado baixo, molhado profundo. Ele jurou que era o rugido de um leão, até perceber que nenhum leão conhecido caminhava com 4 passos arrastados, como se algo estivesse sendo puxado pelo chão. Noé acendeu uma lamparina e foi seguindo o som até a borda da floresta. A luz tremia nas mãos dele, mas o que tremia de verdade era o ar, como se o mundo respirasse fundo antes de engolir tudo. Ali, entre as árvores, estava o primeiro animal que não devia existir. Era alto demais para ser humano, curvado como um veado quebrado. A pele parecia uma mistura de couro rasgado e lama viva. Mas foram os olhos que congelaram Noé. Olhos humanos, olhos que pediam socorro. A criatura tentou falar. E quando falou, não foi com voz de fera, foi com a voz de uma criança. Nos leve na arca, por favor. Noé recuou apavorado. Ele sabia que Deus havia ordenado salvar apenas os animais escolhidos, mas não aquilo. Aquilo era algo que o dilúvio já havia tentado apagar antes. À medida que a noite caía, mais delas surgiam. Silhuetas tortas, misturas de espécies, monstros que não deveriam existir. Desde os primeiros dias da terra, elas choravam, imploravam, arranhavam a madeira da arca tentando entrar. E Noé entendeu. O dilúvio não era só para limpar a humanidade. Era para limpar o que vivia escondido no escuro desde o início. Quando a primeira chuva começou a cair, ele ouviu Deus pela última vez. Não abra para elas. Elas não são minha criação. Mas Noé sabia que elas ainda estavam ali, esperando, famintas persistentes. E então, no meio do barulho da tempestade, alguém bateu na porta da arca. 3 vezes. E quando Noé abriu um pequeno espaço para olhar, viu algo que fez o coração dele parar. Algo que não era totalmente animal, nem totalmente humano. Noé trancou a porta da arca, mas trancar não significava que tudo lá dentro era seguro. As águas subiam tão rápido que o barulho da tempestade parecia ensurdecedor. Mas para Noé e sua família, o pior não era o que estava fora, era o silêncio dentro. Os animais estavam inquietos. Os herbívoros tentavam quebrar as cercas. Os predadores uivavam para o teto. Todos pareciam sentir a mesma coisa. Alguma coisa entrou na arca. Jafé, o filho mais jovem, foi o primeiro a ouvir. Passos leves, quase humanos, vindo do corredor inferior onde ficavam os animais perigosos. Eles desceram juntos com lamparinas na mão. Cada degrau rangia, como se algo estivesse acompanhando os passos deles na escuridão. Quando chegaram ao fundo, encontraram o leão, o maior da arca, completamente encolhido no canto da jaula. Ele não rugia, não atacava, ele tremia. Então, de repente, o silêncio acabou. No fundo do corredor, algo se arrastava na madeira, rápido demais para ser ferido, fino demais para ser humano. E ainda assim, tinha forma de criança. Jafé apontou a luz, e eles viram. A criatura que havia batido na porta não tinha ficado do lado de fora. Ela tinha entrado. E agora, mudava de forma, como se estivesse se ajustando ao ambiente. Carne mexendo, ossos estalando, olhos piscando em posições impossíveis. Então, ela falou novamente. Mas agora sua voz era idêntica à de um dos filhos de Noé. Pai, me ajuda! Noé recuou apavorado. Ele viu a verdade. Aquela coisa imitava as vozes de quem amava, de quem temia, de quem sonhava. E os animais, eles sabiam. Eles rugiam desesperados porque aquela criatura não era apenas um intruso. Era um predador e precisava comer. A criatura olhou para Noé e abriu a boca devagar, revelando algo que gelou todos ali. Dentes humanos. Dentes de criança. O dilúvio durou 40 dias. Mas ninguém conta o que aconteceu na arca durante a noite em que a criatura decidiu se alimentar. A arca balançava violentamente, e o barulho dos animais era desesperador. A criatura corria solta pelos corredores, mudando de forma para confundir todos. Às vezes parecia um menino, às vezes parecia um lobo, às vezes parecia Noé. A família se trancou no nível superior.
Mas a madeira era fina, e a criatura começou a imitar a voz da esposa de Noé. Abra, meu amor, estou com medo. Noé segurou a porta chorando. Ele sabia que não era ela, mas a voz era perfeita. Totibrel. Lá embaixo, os animais começaram a se calar, de um por um, como se uma sombra os devorasse lentamente. E então, silêncio total. Quando finalmente abriram a porta, o corredor estava coberto de marcas de garras. Os bichos estavam mortos, mas nenhum deles tinha sido comido. A criatura não se alimentava de carne. Ela se alimentava de medo, da força vital, da alma. E agora estava diferente. Maior, mais forte. Quase humano. Ela olhou para Noé com olhos idênticos aos dele. Olhos copiados. Você me trouxe, agora me deixe viver. Noé entendeu. O dilúvio não era para destruir a humanidade. Era para destruir aquela coisa. E ele havia condenado tudo abrindo a porta naquela noite. Sem saída, com a arca quebrando e a criatura crescendo a cada segundo, Noé tomou sua decisão final. Atravessou o corpo da fera com uma estaca improvisada, e ambos caíram no fundo da arca. A água entrou, o teto desabou. A última coisa que seus filhos ouviram foi a criatura imitando a voz de Noé. Eu perdoo vocês. Então o mar engoliu tudo. Dias depois, a arca foi encontrada à deriva. A família sobreviveu, mas nunca contou o que viram lá dentro. Porque entre as madeiras rachadas havia pegadas. Pegadas humanas, pequenas, andando para fora da arca. Dizem que a criatura nunca morreu. Apenas encontrou terra seca antes de todos. E caminhou para o novo mundo, pronta para se misturar entre nós.